E o Liverpool, que demonstrou interesse no futebol de Gerson e pretende fazer uma proposta de 30 milhões de euros. 30 milhões de euros que na cotação atual daria 133 milhões de reais ao Flamengo, gente. E eu, se eu fosse o Flamengo, eu venderia. Coloca a sua opinião, já vai deixando aqui nos comentários a sua opinião. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante, ele manda para outras pessoas e assim o canal cresce com a sua colaboração. Esse é o canal Futebol Expressivo. E eu estou todos os dias aqui falando sobre o clube mais querido e mais amado do Brasil, que é o Flamengo, gente. E, gente, já vou começar falando sobre o Botafogo. Através do John Textor, ofereceu o Nilton Santos, o Engenhão, para o Flamengo jogar contra o Atlético Paranaense. O Flamengo agradeceu, o Flamengo disse que não quer jogar no Nilton Santos, até porque o gramado é gramado sintético. E isso vai contra o que a diretoria do Flamengo fala, o que os jogadores falam, porque dentro do Flamengo há um consenso de que ninguém gosta de grama sintética. Todo mundo prefere a grama natural. Então jogar no Nilton Santos seria ir contra aquilo que o Flamengo prega. E seria também dar vantagem ao Atlético Paranaense, justamente por eles terem gramado sintético, por eles estarem acostumados a jogar no gramado sintético. E tá definido que o Flamengo vai mandar esse jogo para o Espírito Santo, o estádio Kleber Andrade, lá em Cariacica. Então esse jogo já está definido que vai ser nesse estádio, o estádio que já está passando ali por reformas nos refletores, alguns ajustes que ainda estão sendo feitos. Então, logo após isso acontecer, vai ter o jogo agora, primeiro vai ser um jogo no Maracanã, que vai ser um jogo contra o Internacional, mas esse jogo já vai ser lá em Cariacica, esse jogo contra o Atlético Paranaense, justamente porque o gramado do Maracanã passará por reformas para suportar aí as finais, que vai ter da Copa do Brasil, os jogos que o Fluminense também vai jogar, então vai precisar dessa reforma e desse tempo que o Flamengo vai ficar sem o estádio. Gente, que vergonha, né? Flamengo é um time bilionário, já precisava ter o seu estádio há muito tempo, ter um estádio ali, ficar tranquilo, não dividir estádio com ninguém, mas até agora não agilizou isso. E isso faz a gente ficar triste, porque o Flamengo é um dos maiores times do Brasil, gente. Não pode passar por isso, não pode. E o técnico Jorge Sampaoli e o craque Neto foram chamados para uma audiência de conciliação. O craque Neto, que em rede nacional falou sobre o Jorge Sampaoli, falou que ele era mal de relacionamento, mas também falou que ele era preconceituoso, racista. Lá no Santos, na época de Santos, ele saiu mal lá com as pessoas, brigou. Gente, onde o São Paulo passa, ele fica manchado com questão de relacionamento com o jogador e com diretoria. Nisso tudo, o Jorge Sampaoli foi lá e processou o craque Neto. E eles foram chamados para audiência. Vamos ver o que vai se desenrolar. E nisso tudo, gente, eu fico do lado do craque Neto. Até porque o Jorge Sampaoli ele é muito mau gestor de grupo. Ele não tem que passar a mão na cabeça do jogador. Ele não tem que estar do lado do jogador em nenhum momento. Mas ele tem que ser profissional. E isso ele não sabe ser. E dentro do Flamengo, se você não é profissional, se você não sabe gerir o grupo, se você não sabe ser justo, você é mandado embora. E ele, por onde passa, é visto como um cara muito ruim de relacionamento. E ele foi uma escolha pessoal do senhor presidente Rodolfo Landim, que escolheu o Jorge Sampaoli porque falou que ele tinha as características do Flamengo. E até agora não vi essas características do Jorge Sampaoli no Flamengo. O Flamengo já trata a renovação do Gabigol, sendo que ainda falta 1 ano e meio de contrato para o contrato dele acabar, né? Falta 1 ano e meio. Gente, eu não chamaria o Gabigol agora tendo o Bruno Henrique para renovar o contrato. Bruno Henrique está nos seus últimos meses de contrato e Bruno Henrique está voando. Fiz até um shorts, postei aqui no canal falando sobre esse assunto. Gente, não dá para você chamar um jogador que o rendimento dele caiu, que é o Gabigol, para renovar. Não tem como você chamar ele agora. Deixa chegar na janela do final do ano ou a janela do meio do ano que vem para você renovar, mas adianta a renovação de um jogador que está jogando demais. O Gabigol ele pediu 2 milhões de salário. Nessa questão, eu não vou demonizar o Gabigol, até porque o Flamengo paga quase 2 milhões ao Davi Luiz, pagava quase 2 milhões ao Vidal, e o Gabigol, que está nos últimos anos metendo gol em final de campeonato, Libertadores, Copa do Brasil. Copa do Brasil ele não fez gol, mas, gente, o Gabigol ele tem jogado demais nesses últimos anos. Caiu de rendimento agora e ele merece uma melhoria salarial. Se não for 2 milhões, que deixe pelo menos perto, porque não adianta você falar que ele é o melhor do time, que ele é o camisa 10, não é o melhor do time, tá? Mas que ele é o cara que chama a responsabilidade no momento certo, e você pagar 2 milhões de reais ao Davi Luiz, quase 2 milhões de reais, e você não pagar isso ao Gabigol, sendo que o Davi Luiz não rende nada. O Davi Luiz, gente, foi status. Vir para o Flamengo, um zagueiro que passou pela Europa, a torcida quis, eu quis muito ele no Flamengo, mas hoje em dia ele não rende o esperado. E ele teve uma renovação automática que vai ficar o ano inteiro
todinho recebendo o mesmo salário que ele recebe hoje em dia. E o Gabigol pediu esse reajuste para que ele possa receber ali um salário maior. Nessa questão, se for ver a meritocracia, ele tá certo. Mas o futebol que o Gabigol vem apresentando, gente, não é bom. Ele caiu muito de rendimento. E a gente fala sobre o Gerson, sobre esse interesse do Liverpool nele. Gente, o Liverpool fez uma proposta pelo André do Fluminense. Fez uma proposta ali de 167 milhões de reais. O Fluminense de cara negou. O Fluminense não quer negociar o André. E eles miraram o Gerson. Agora o Gerson está na mira deles para ser a contratação. E o Flamengo pode estar vendendo o Gerson por um preço bom, um preço legal, de 30 milhões de euros. 30 milhões de euros que daria 133 milhões de reais. Só que a informação é que eles já chegariam com esse valor. E a gente sabe que quando um time chega com o valor inicial, eles podem subir a proposta de acordo com a negativa do time que quer vender, o time que está ali para vender o jogador. Então pode ser uma das vendas mais caras do Flamengo novamente. Ele que saiu por, se eu não me engano, foi 170 milhões de reais na época que ele foi pro Olympique. O Flamengo comprou ele de volta. Ele não tá jogando o mesmo futebol. O Gerson fez algumas partidas boas, sim, mas o rendimento geral dele não é bom. Eu venderia o Gerson, gente. Eu venderia. Por 30 milhões de euros eu venderia. Por quê? O jogador tem 26 anos, daqui a pouco 27, 28. O Flamengo não vai conseguir ter ali o retorno técnico, físico e financeiro dele se o Flamengo deixar ele mais tempo no clube. Eu acho que o futebol do Gerson caiu bastante. Então eu venderia ele, não teria apego nenhum pelo jogador, até porque o Gerson não rende mais de segundo volante. Não sei se vocês perceberam isso. Ele rende hoje em dia jogando ali mais espetado pela ponta, ele faz um trabalho de meio atacante ali também. Mas o Gerson mesmo, ele não rende igual ele rendia em 2019, 2020, 2021 ele tava no Flamengo, gente? Não, ele saiu no final de 2020, se eu não me engano. Não, saiu no início de 2021. Ele não rende. Ele não tem esse ímpeto físico de marcar, de fechar os espaços. Ele não tem. Então, pra mim, o Gerson é um jogador que eu negociaria de boa e tentaria trazer outro jogador. Primeiro que eu não teria vendido o João Gomes, gente. Eu sempre bato nessa tecla, até porque o João Gomes, ele fazia diferença no Flamengo e hoje no Wolverhampton, o cara fecha todos os espaços, ele é o pitbull do time, igual ele era no Flamengo. Não dava, cara, não poderia ter vendido o João Gomes, não era pra ter vendido. Gente, falar sobre Libertadores, Flamengo que tá fora da Liberta, é triste falar sobre isso, até porque o Palmeiras atropelou o Deportivo Pereira ontem, se eu não me engano, foi 4-0. E, gente, já tava 3-0 no primeiro tempo. Os caras jogaram demais. E esse é o primeiro jogo, sendo que o segundo jogo vai ser no Allianz Parque. Então tem tudo para o Palmeiras se classificar com um placar ainda maior. E é muito triste ver isso, porque o Olímpia, gente, o Olímpia vai enfrentar o Fluminense hoje. O Olímpia que é um time muito fraco e o Flamengo fez a questão de perder pro Olímpia. Vai enfrentar o Fluminense. O Fluminense tem tudo para se classificar em cima do Olímpia. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa Liberta tá na mão de Fluminense e Palmeiras. É triste falar isso. É triste, é decepcionante, gente. Tudo que aconteceu no começo da temporada até aqui foi decepcionante. Aí o Flamengo teve brasileiro para se manter na parte de cima e assumir a liderança e não fez. O Flamengo teve a Libertadores para continuar avançando e foi eliminado. E agora o Flamengo está numa final de Copa do Brasil, mas o São Paulo está voando. Justamente com o técnico que o Flamengo fez questão de não renovar o contrato. E agora ele está bem lá no São Paulo com o James Rodrigues, Lucas Moura e fora o time do São Paulo que não é ruim, gente. Não é ruim. Então o Flamengo hoje em dia está jogando muito por nome de jogadores que têm folha salarial altíssima. No caso, o clube tem uma folha salarial altíssima para esses jogadores, mas não rende o esperado. Mas vamos ver o que vai acontecer. Espero que o Flamengo volte a passar confiança, mas a cada jogo que passa a gente vê que o Flamengo só consegue resultado pela qualidade técnica dos seus jogadores, qualidade individual, porque, gente, taticamente o Flamengo é muito fraco mesmo. O gol só saiu ali no finalzinho do Gerson porque ele às vezes acerta alguns chutes de longe, às vezes ele consegue acertar ali um chute bonito, mas infelizmente o Flamengo não passa a confiança que a gente precisa. Isso é duro, isso é muito triste, isso é muito chato de falar, gente. É muito chato. Porque o Flamengo veio campeão da temporada passada e não sei se o Flamengo achou que por ter sido campeão na temporada passada ia conseguir ser campeão de tudo esse ano, fazendo as escolhas que fez, e não foi. Então o Flamengo já pensa em reformulação, já pensa em mudar o elenco, já pensa em mandar embora, no caso não renovar com aqueles jogadores que já têm idade. Felipe Luiz não vai ter seu contrato renovado, Rodrigo Caio por ter se lesionado muito, ter perdido algumas temporadas por conta de lesão,
não vai ter seu contrato renovado e o Flamengo está certo. O Flamengo vai negociar também com o Davi Luiz para essa renovação automática não acontecer, para que ele não fique para a próxima temporada, até porque o salário dele é alto, ele não rende, está sempre se lesionando, não consegue fazer 3 jogos em sequência. Um monte de situação que poderia ter sido evitada se o Flamengo tivesse planejamento esportivo. Mas o Flamengo não tem, gente. O Flamengo precisa parar de contratar jogadores que não deram certo na Europa, achando que eles vão dar certo no Flamengo. Até porque isso é um tiro no escuro. Pode não dar certo. Se inscreva no canal, tamo junto, valeu.